Bom, então a gente estava falando que os autores, né, quer dizer, há uma produção rica, interessante e já vasta e já antiga, né? Pelo menos aí uma produção de 50 anos, vamos fazer assim uma, não é? Desde Surlis, que é um outro autor que a gente vai lidar depois. Mas as coisas começam pelo início e começam com Freud, né? Eu vou trazer um pouquinho, hoje a gente dividiu aqui, né, eu e Malu, onde eu vou falar um pouco sobre o homem Freud e o meio ambiente, a natureza, e a Malu vai falar um pouco mais sobre pensar e dar uma panorâmica para a gente, como é que essa questão é articulada pelos textos mais teóricos, e eu pelos textos de fragmentos de cartas e outras produções, né, que não são estritos textos teóricos do Freud. Né? E um pouquinho também a respeito do momento cultural onde Freud desenvolvia, onde Freud vivia, né? E qual era a importância da questão ambiental naquela época. Também isso tem algumas coisas que não estão exatamente no texto. A gente, na realidade, a minha ideia, né, e acho que a da Malu também, é fazer um pouco uma genealogia, né? Um pouco da genealogia dessa produção, tentar ver alguma correlação entre elas, para que a gente possa chegar ao tempo contemporâneo, né? E ter uma ideia em que pé anda, na realidade, a produção, quais são os desafios que o campo da psicanálise tem nas articulações tanto teóricas, estão me vendo, me ouvindo, estão, né? Tanto teóricas quanto clínicas, né? Dos autores contemporâneos. Então, a aula seguinte vai ser sobre isso, quer dizer, eu vou me reter, priorizar o autor que efetivamente coloca em cena a questão ambiental e a questão da crise climática para a psicanálise, para a cultura, que é, enfim, o primeiro autor que está identificado com essa articulação. E a Maria Luísa, então, vai trazer alguns outros autores contemporâneos, né, mais contemporâneos. A gente começou com uma referência contemporânea importante, que foi a Sally Weintraub, que abriu o nosso curso. Tivemos o privilégio de ver uma autora contemporânea com uma produção original e extremamente rica nessa articulação. Vamos lá. A gente começa então por Freud, que ele tem uma articulação não exatamente teórica a respeito da natureza e do meio ambiente, mas algumas considerações sobre a cultura e o meio ambiente. Né? A gente depois um autor onde essa articulação é mais evidente, que é o Winnicott, como vocês sabem, talvez a gente traga alguma coisa depois. A questão do ambiente não é, é central, né? Do ambiente a partir de uma articulação toda original e própria no desenvolvimento humano. Né? Ferenczi também tem algumas ideias que podem ser articuladas, ele não fez uma articulação tão direta, mas cabem extensões a partir da questão, por exemplo, do trauma, né? E de outros conceitos e articulações que Ferenczi fez no seu tempo, e, por exemplo, em 1915, né, onde ele fala um pouco sobre a demência precoce, que é o nome original, e ele então diz que essa doença é evidentemente uma condição natural, por assim dizer, do homem nórdico. Né? A Letícia estava falando sobre a viagem que ela fez, né? A Finlândia e toda a cultura nórdica, europeia, nórdica, que o homem viveu, e as correlações que Freud e Ferenczi, inclusive em troca de correspondência entre os dois, fazem a respeito da era glacial, da glaciação da Terra e impactos sobre essa experiência primitiva, sobre o psiquismo. A gente pode depois entrar um pouco
mais sobre isso. E o outro autor que me é muito caro também, porque eu comentei com vocês, né, que meu interesse sobre a psicossomática, articulação corpo-mente, do Grodek, né, que foi um autor muito importante e que ele então dizia, ele aborda diretamente, mais diretamente, curioso, né? E isso em década de 20, década de 20, em 23, ele é o autor do livro O Isso, o Id, né? Que aborda diretamente a relação do homem com o meio ambiente no sentido ecológico e que se aproxima do que seria o ambientalismo moderno. No entanto, a sua teoria inovadora sobre isso, que é uma força inconsciente que governa o corpo e a mente, pode ser interpretada de uma forma a incluir uma relação orgânica entre o ser humano e o seu entorno. Grodek. Então, estamos falando de contemporâneos, tanto Ferenczi quanto de Grodek, né? E depois o Winnicott, Jung também, né? Como ele chamava que o inconsciente era parte do... A natureza seria parte do inconsciente coletivo. O Jung está e não está no campo da psicanálise, nos primeiros tempos era um psicanalista querido, o Freud, considerado brilhante, depois ele foi para um outro lado e atualmente não é mais considerado. Assim, a psicologia profunda tem outros nomes, né? Enfim, vamos seguir aqui. Então, o Freud, como o Schneier fala nesse texto, era extremamente atento, curioso sobre a popularização da ciência e tinha em sua biblioteca, não sei se vocês viram em Londres, a edição alemã do livro de um sujeito chamado Svante Arrhenius, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1906, sobre qual tema que ele contribuiu? O aquecimento global, em 1906. Ele foi um dos cientistas, um dos primeiros cientistas a reconhecer o efeito estufa como causa do aquecimento global. Era um cientista sueco e que ele tem um trabalho sobre o efeito do dióxido de carbono na atmosfera e previu, né, claro que naquela época o aquecimento global era mais uma hipótese teórica, enfim, mas só para vocês terem uma ideia, né, que essas questões, enfim, vêm de longe, né? Se a gente quiser ir mais longe ainda, Leonardo da Vinci previu o problema do aquecimento global através de um de seus cadernos, o Codex Arundel, que é onde ele tem um compilado, né, de 1478, 1400, que escreveu sobre o risco da aridez na Terra. Mas vamos seguir aí para algumas questões do Freud, né, e onde ele falava, e a Malu vai se deter mais sobre isso, no mal-estar na civilização e no inibição, sintoma e angústia, onde ele fala sobre os três riscos maiores para o homem, né, que seria a natureza, né, os riscos da sobrevivência ao bem-estar do homem, a natureza, as relações humanas propriamente ditas, né, e o corpo humano como uma fonte de fragilidade e de riscos ao bem-estar, né? Então a natureza estava nessa relação. Ele tem uma visão ambígua, né, sobre a natureza como algo belo e como algo a ser domado pela civilização. E também, eu acho que há uma dicotomia, né, como há várias outras em Freud, sobre a natureza como algo selvagem e dicotomizado, dissociado do homem. Quer dizer, é o homem na sua relação com ela, a natureza, né? Mas, e o homem, então, intimidado pela sua precariedade, ao mesmo tempo uma certa aposta que a cultura iria domar a natureza e proteger o homem, né? Quer dizer, é uma visão antropocêntrica, uma visão que também tem a tradição bíblica, né? Onde a criança é retratada como uma criança fraca, vulnerável, indefesa, assustada diante da mãe natureza no seu aspecto ameaçador e potente, né? Bom,
É interessante, né, que há um outro autor contemporâneo da época de Freud, evidentemente, que era o George Simmel, que em 1903 tem uma obra chamada A Metrópole e a Vida Mental. Né? Não há registro de que Freud tenha lido isso, salvo algum engano da minha pesquisa, e o autor fala, então, os impactos da modernidade sobre a psique humana. Com esse ritmo, né, já na época, o ritmo acelerado e estímulos à civilização causando estímulos excessivos. Né? Bom, Freud, então, voltando para Freud, ele tenta sustentar simultaneamente essas duas posições, o amor pela natureza, e eu vou mostrar agora em seguida o encanto que ele tinha pela natureza, e a ideia de que a natureza precisaria ser dominada, denotando uma relação conflituosa, carente de uma integração maior, polarizada, não é? Enfim. Então, o Schneier fala, por exemplo, que o Freud via as cataratas do Niágara, no norte dos Estados Unidos, né? E considera, ele fala palavras agora do próprio Freud, eu vou recorrer a algumas palavras do próprio Freud, em onde ele fala, então, que elas são ainda maiores e mais grandiosas do que eu esperava. Em um cartão postal para sua esposa, Marta, enviado de Gênova em 1905, o Freud destaca a ausência de espaços verdes na cidade e traça sua aversão pela falta pela aridez dos grandes centros. Em várias cartas para Marta, ele escreve essas cartas a partir das férias, onde ele descreve que ele passava, ele planejava as férias, ele curtia, esperava pelas férias, né? E eu fui agora aproveitando, tentar entender por quê, se ele manda cartas, está em férias, já era casado com a Marta, e manda cartas dos lugares belos que ele visitava, por que a Marta não estava com ele? Já vou chegar lá, né? Então ele descreve uma perspectiva privilegiada da sua relação com uma paisagem pura, idílica e autenticamente natural. Ele não cessa de celebrar a beleza das montanhas do Tirol e expressar sua admiração por paisagens majestosas e as emoções como ele é tocado pela contemplação desses ambientes, dessas paisagens. O que acontece agora com a Marta, né, é que, primeiro, as viagens antigamente eram viagens, não eram tão fáceis, não eram tão simples, não eram baratas, e eram tão, frequentemente a esposa, né, era do lar, ela cuidava da família, tinham 6 filhos, né? Então ele ia sozinho numa boa, pelo que eu compreendi, né? E a Marta ficava cuidando dos filhos e ele se correspondia com ela, enfim. E ela também não gostava muito de viajar, e ele adorava a floresta de coníferas e uma solidão inesperada, perto de Lavrone, uma região alta, perto de Vals-Lugana, que pode ser alcançada por meio de uma caminhada em uma estrada de montanha de beleza de tirar o fôlego. Freud ficou tão impressionado com a beleza de Lavrone que ele diz ele escolheu essa cidade para férias em 1906, 1907 e depois em 1923. Ele adorou simplesmente esse lugar e ele ficava lá no hotel perto de um lago e um dia assim típico da curtição do Freud desse ambiente, ele começava com uma caminhada de 3 ou 4 horas pela floresta que ele descreveu como esplêndida, na qual ele exercitava a paciência necessária para observar e explorar os eventos da natureza. Ele usava um traje de tirolês, né? Aquele traje que tem até no carnaval antigamente se usava, não é? Aquele chapéu com uma penazinha, um chapéu de feltro, suspensório, calças curtas, né? E um chapéu verde, enfim, uma bengala de ponta de ferro
e em caso de chuva, uma capa alpina peluda. Ele entrava no barato de se tornar um tirolês, né? E ele procurou, então, procurava mirtilos, cogumelos, morangos, e identificou algumas flores, ele estudava tudo, né? Tudo ele pesquisava, algumas flores raras, enfim. Numa carta endereçada a seu irmão Alexander, né, datada de 1909, no cabeçalho estava o Grande Hotel Savoia. Ele nos informa sobre a estadia de Freud em Rapallo. Ele diz: simplesmente não se encontra tempo para nada. O sol celestial e o mar divino, Apolo e Poseidon, são inimigos de toda atividade mental. Percebo inimigos no melhor sentido, né? Percebo que a única coisa que até agora nos manteve em movimento foi aquele senso restante de obrigação de identificar novas regiões, museus, palácios, ruínas. Ele também fazia visitas na cidade. Que essa obrigação não existe aqui, a obrigação do estudo formal, da produção e da escrita. Me afogando em uma vida de facilidades e perto do mar. Ele se recusava, ele diz num determinado trecho, a sair da água. E aí ele foi picado por ouriços do mar, por medusas. Ele fala, então, tentei em vão soltar algumas anêmonas do mar e pegar alguns desses caranguejos astutos, cujas pernas aqui também são arrancadas pelos ouriços do mar italiano. Então ele descreve com muita graça, né, com muita um texto onde ele fala mais especificamente sobre a natureza, o meio ambiente, e que é considerado um dos textos mais belos, sob o ponto de vista literários, que é sobre a transitoriedade. Quem não leu, eu recomendo que leia, um texto de 1915, né, onde ele é um texto considerado com qualidade literária e filosófica também, e com uma beleza poética, né, que vocês vão ver, quem não viu ainda, que vale a pena. E lá ele fala sobre um passeio, né, ele fala sobre a natureza efêmera, ou a natureza efêmera da natureza, e da existência como um todo. E utiliza uma linguagem rica em metáforas e reflexões que transcendem o âmbito da psicanálise, alcançando um patamar de reflexão universal, né? Ele está, um dos momentos desse livro, ele está na companhia de um poeta, que depois se sabe que é Rilke, né? É um outro poeta, um escritor muito especial, com várias obras importantes, e ele diz então que esse livro foi escrito, esse texto, né, em 1916. Lembrar que a Primeira Guerra foi de 14 a 18, então isso foi escrito exatamente no primeiro, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. E ele descreve liricamente um passeio com esse amigo, não é, através de um campo sorridente, quanto à beleza da natureza. Cada vez que ela é destruída pelo inverno, ela volta no ano seguinte, de modo que, em relação à duração das nossas vidas, ela poderia ser considerada eterna, a natureza. E o luto antecipatório por um ciclo, né, o ciclo do inverno, por exemplo, a sequência das estações, onde tudo fica coberto de gelo e aquela beleza toda que eles estão vendo não acontecerá mais, pode ser olhada. Aí a questão da transitoriedade é vista em relação aos ciclos da natureza como um luto antecipatório, né? E ele acha que esse luto antecipatório pode aumentar a fruição da natureza, das paisagens naturais. Então ele conclui o ensaio dizendo que quando o luto acabar, descobriremos que a nossa auto-opinião sobre as riquezas da civilização não perdeu em nada com a descoberta da sua fragilidade, né? Então é um texto que aborda, de certa maneira, a melancolia humana diante da natureza efêmera e da beleza da vida humana. A beleza da transitoriedade, ele argumenta, não diminui o valor dessa experiência da dor da perda,
da negação da destruição e do valor daquilo que é raro. Não é? Isso aumenta o valor da relação poética, criativa, amorosa com a natureza, embora, e Emalu vai entrar na sequência, ele também veja a natureza como fonte não só de beleza e fruição, mas fonte de perigos e que tem que ser domada. A natureza precisa ser, a civilização precisa arrumar um jeito de dominar a natureza, vista, como eu disse no início, como um outro campo não humano. Né? O homem não faria parte orgânica, como a gente hoje acredita, e vamos falar sobre isso também, quando inclusive a série falou, né, sobre o clima na mente, o ambiente na mente, o ambiente externo como objeto para a psique humana. Tá bom? É uma panorâmica assim, muito panorâmica a respeito do homem, Freud e a natureza, e agora a gente vai ver com a Malu a natureza, os textos onde Freud trata e faz algumas articulações mais de cunho teórico. Tá bom? Vamos lá, Malu? Pode entrar então na sequência. Onde é que você está? Não estou te vendo aqui. Tô aqui. Tá lá. Na verdade, eu vou mencionar alguns textos, eu acho que principalmente Além do Princípio do Prazer e um pouco O Futuro de uma Ilusão, que também traz questões interessantes para a gente pensar isso. Mas eu queria fazer um panorama de como que Freud vê essa ideia de natureza. Aliás, eu queria dialogar com três palavras para pensar em Freud e a natureza. E depois a gente vai retomar lá no finalzinho eu vou retomar essas três palavras, que são natureza, cultura e homem. Vou voltar a elas no final como uma provocação, mas já posso adiantar, vocês já podem ficar matutando um pouco isso. Bom, em primeiro lugar, assim, eu acho que eu queria, como bióloga de formação que eu sou, lembrar uma coisa que é muito esquecida na biografia do Freud, que ele entrou no curso de medicina, mas ele começou a pesquisar história natural, né? Ele passou um tempo no laboratório de um zoólogo, o Karl Klaus, estudando anatomia de enguias, porque na época, aliás, dos enguios, das enguias macho, cujos testículos não tinham sido identificados até então, ninguém sabia como as enguias se reproduziam. E Freud foi mandado por Klaus para Trieste e ficou alguns meses lá, coletando enguia e examinando a histologia, a anatomia de enguias para descobrir onde estavam os testículos das enguias. Ele parece que chegou perto, embora isso só tenha sido realmente resolvido alguns anos depois. E quando ele voltou, ele foi trabalhar no laboratório de um fisiologista, o Ernst Brück, né, com tecido nervoso de lampreias e de seres humanos também. Ele é um dos caras que parece, ele, o Brück e o Freud, trabalhando com ele como estudante, uma das pessoas que conseguiu começar a identificar os neurônios como células transmissoras da informação nervosa, né? Parece que eu não vou falar sobre natureza, mas eu vou, tá? Eu só queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência. O Brick, por sua vez, ele estudou, né, e trabalhou junto com Haeckel, que é um nome conhecido, Ernest Haeckel, e foi o responsável por levar para a Alemanha, para os países de língua germânica, a teoria da evolução de Darwin. Né? Ele era um grande divulgador de Darwin, fã incondicional. Mas esse Haeckel, que é uma pessoa importante na história da biologia, tinha, por sua vez, uma forte influência de Lamarck. O Jean-Pierre Baptiste Lamarck, que todo mundo conhece por causa da má fama pela teoria, pelo uso de uso e teoria dos caracteres adquiridos, como as escolas ensinam lá de uma maneira bastante simplória. Mas, para nós aqui, para pensar Freud e a natureza, tem dois aspectos do lamarckismo que nos interessam, acho que bastante. Primeiro é que Lamarck via a natureza mudando. A palavra evolução não fazia sentido porque ela tinha um outro significado. A evolução era usado
para descrever o desenvolvimento ontogenético, o desenvolvimento do embrião até a fase adulta. Isso era a evolução. Né? A evolução depois foi usada nesse outro sentido, mas Lamarck falava em transmutação das espécies. As espécies se transmutam porque elas têm, a vida tem uma tendência à complexidade. Ela avança para frente e direcionalmente. Em direção a quê? Em direção à espécie mais evoluída de todas, que é a espécie humana. Né? Então, na cadeia de transmutação de Lamarck, nós estamos na ponta. Isso não é novo, isso já existia antes, com a grande cadeia das espécies, Lamarck tinha essa ideia também. E um outro aspecto importante da ideia, das teorias de Lamarck, que a gente vai pegar só os dois para pensar Freud, é realmente a transmissão hereditária de caracteres que são adquiridos ao longo da vida. Né? Darwin também usava isso na sua teoria, mas com menos importância. Então, essas duas coisas, uma tendência da vida à complexidade, a melhora, ao avanço numa direção predeterminada, e essa possibilidade de caracteres adquiridos ao longo da vida serem transmitidos. Isso enquanto que para Darwin, né, só lembrando, a mudança da espécie acontecia por causa do acaso, as mutações e da seleção do ambiente. Bom, o Haeckel, esse grande disseminador das ideias de Darwin, foi muito lido pelo Freud, tinha uma outra ideia importante, que era a de que o desenvolvimento do indivíduo reproduz a evolução filogenética do grupo. A gente dá o nome disso de recapitulacionismo. Então, quando você observa o desenvolvimento de um indivíduo, você tem a história do grupo contada naquele desenvolvimento desde o embrião até a fase adulta. E o inconsciente de Freud, se vocês lembrarem, ele em grande medida, ele reproduz essa ideia de recapitulação, né? A mesma teoria da neurose de Freud tem essa ideia de recapitulação mental. Então, por exemplo, as crianças e os neuróticos são como os povos primitivos. Só que as crianças vão crescer e deixar de ser como os primitivos, serão como nós, os civilizados. Né? Isso é tão forte que tem um paleontólogo que escreveu um livro sobre isso, sobre recapitulação, e dedicou um capítulo inteiro a Freud como um exemplo de um recapitulacionista, que Freud, inclusive, imaginava que ele poderia ter, e isso a gente vê no futuro de uma ilusão também, podia reconstruir a história humana a partir do desenvolvimento das crianças e dos neuróticos. Né? Ele diz, né, claramente que os sinais dessa evolução cultural estão lá marcadas nos mitos, né? Nessas histórias que perduram e que são sinais do passado marcadas na história. Esse recapitulacionismo, então, de Freud, e aí a gente vai chegando onde eu acho que é mais importante chegar, sobre a cultura, ele é teleológico. A cultura anda sempre, a civilização vai numa direção única. Se a gente pegar os povos primitivos, dos povos primitivos até a civilização europeia do século XIX, em Viena, que era a marca da civilização. Isso é a cultura. Então, essa nossa cultura, aquela cultura de Freud, mas eu acho que isso está muito presente ainda, claro, europeia, ocidental, judaico-cristã, ela já avançou mais, ela é adulta, ela já não é primitiva nem infantil como aqueles povos. Ela cresceu, ela é adulta, ela é um farol para as demais. É isso o progresso. O progresso é em direção a quê? Em direção a nós. Isso é muito claro quando a gente pensa nas conversas sobre... Outro dia eu vi aqui um vídeo, tem uma comunidade indígena no meio de Brasília, chama o Santuário dos Pajés. E um sujeito sobrevoa essa área, que são poucas habitações, no meio de um bairro novo, é impressionante, gente.
E aí eu fui ver os comentários no jornal. Ah, isso é índio de iPhone, não é índio coisa nenhuma. Por quê? Porque é isso, né? Se é primitivo, ele tem que estar lá daquele jeito dos primitivos e ele vai ter que melhorar e chegar até nós e construir uma casa de verdade, não aquela construção lá que nem casa é no meio dos edifícios, é um bairro novo. É impressionante a imagem, eu posso até mandar para vocês. Bom, então essa ideia, né, de que a gente avança em direção à nossa, a civilização com C maiúsculo, a civilização. Ela é muito presente em Freud, porque Freud é um homem do seu tempo, Freud é um moderno, né? Ele está lá em plena modernidade, né? E nessa descrição moderna sobre a história dos seres humanos, os seres humanos abandonam o modo de vida primitivo, nômade, né? Como caçadores e coletores, e eles então se fixam, graças à agricultura, num território que precisa ser desmatado, controlado, dominado. Essa é a história da humanidade. Ela deixa para trás a natureza em nome da civilização. Então, essa humanidade, sobre cujo o inconsciente Freud vai se debruçar, né, tem outra marca, a marca da castração. A cultura deriva da castração. E da castração deriva a lei, uma primazia também da razão e do falo. A cultura é uma invenção masculina. É quando aquele homem primitivo dizia isso de apagar a fogueira, para de fazer xixi em cima da fogueira e a fogueira persiste, que a cultura é inventada. Então, essa angústia da castração, a gente sabe bem, ela retorna como característica herdada hereditariamente por meio do complexo de Édipo. Né? A gente já nasce com a marca, já está escrito na nossa história que isso é um trauma filético, filogenético, antigo, que se reinstaura na vida de cada um. Então, vejam, a natureza ela é invadida pela angústia de castração. É um caráter adquirido, né? Que passa a fazer parte da espécie humana. Então, o próprio inconsciente, na sua dimensão, entre aspas, natural, instintual, também tem marcas da cultura, o que faz todo sentido, por sinal. Isso não é uma crítica, né? A nossa espécie é uma espécie em que a evolução cultural tem uma importância muito grande, né? Mas vejam que tem essa marca do retorno. O retorno do reprimido aqui é um retorno daquilo que aconteceu no passado e que fica como marca na espécie. Essa primazia da cultura sobre a natureza, então, resulta nessa ética, que é baseada na lei, baseada na dominação humana sobre a natureza e que é uma ética masculina. Freud, em algum momento, diz claramente, eu não me lembro mais qual é a obra, que as mulheres é impossível uma ética avançada porque elas são naturalmente castradas. Então, se elas não têm medo da castração, elas são menos evoluídas eticamente, né? Eu não me lembro em que obra que ele fala isso, eu posso recuperar e mandar depois. Então, o que eu queria trazer assim como provocação é o seguinte: Freud, com certeza, é um moderno, mas Freud, com certeza, rompe com alguns ideais da modernidade. Em primeiro lugar, com o ideal da razão, porque ele diz que, afinal de contas, o inconsciente predomina e a razão perde seu espaço para essa força maior, que é a força do inconsciente. E também rompe com o ideal do individualismo, que é marcante no modernismo, quando ele diz que, afinal, é a intersubjetividade que nos constitui como humanos, né? Pela linguagem, pelos cuidados maternos, pelos cuidados da cultura. Então, mas apesar dessa ruptura que ele tem tão importante com a modernidade, né, ele continua mantendo, apesar dos passeios pela, pela, pelos ambientes selvagens, apesar da sua história como naturalista, que foi lá para Trento, atrás de lampreias, né, apesar de ser um observador acurado do mundo não humano,
Freud continua sustentando que essa ideia de uma natureza hostil e separada da cultura, né? Uma natureza que precisa ser dominada pela cultura. E aí o Carlos já trouxe, né? O Mal-Estar da Civilização é 1930, 9 anos antes de ele morrer. Ele menciona, né, essa ideia de que a cultura é o que vai nos... é a nossa tentativa de nos proteger contra dois perigos. A prepotência da natureza, que é uma natureza que é inclemente, que é feroz, e a fragilidade do nosso corpo, a morte, que também é natureza, afinal de contas. É isso que nos faz morrer, a nossa constituição natural, né? Como é que a gente enfrenta isso? Com a cultura, que, aliás, é a fonte da terceiro mal-estar que Freud traz nessa obra, né? A gente também não vive bem na cultura, daí o mal-estar na civilização. O Schneier traz, e isso é muito claro, né? Eu acho que quem já leu, quem chegou até o Futuro de uma Ilusão, percebe isso, como isso é repetido, o fato de que Freud frequentemente trata a humanidade como uma criança vulnerável, assustada, diante de uma mãe natureza terrível, poderosa e incontrolável. E eu diria, é claro, também diante de um pai feroz. Essa criança humana fica, né, espremida entre uma mãe, uma natureza incontrolável, e um pai que, pelo contrário, é duro, né? É um pai feroz, é um pai inclemente, né? Então, essa civilização, que é a obra do pai, nos protegeria dessa fúria da mãe descontrolada, né? Mas a gente está, de qualquer jeito, num problema aí de não ter um lugar que não seja do desamparo. O fato de que a cultura é a nossa arma para enfrentar a natureza ainda torna mais difícil conviver com o fato também de que a cultura é fonte de sofrimento, né? A gente vive espremido por essas duas ideias, né? Então, o retorno à natureza, e Freud diz isso, eu fiquei procurando aqui, é... vou tentar achar. Aliás, uma outra passagem aqui, que é de 1927, que é do... Isso aqui... é no Futuro de uma Ilusão. Ele diz: afastar os terrores da natureza, conciliar os homens com a crueldade do destino, tal como ela se evidencia na morte, sobretudo, e compensá-los pelos sofrimentos e privações que lhes são impostos pela vida civilizada que partilham. Essa é a função da cultura, nos proteger desse horror que é a natureza. Interessante, né? Esse sujeito que caminhava lá pelas montanhas e que foi um naturalista no começo da vida e que admirava o Darwin. Ele queria pegar um navio e viajar pelo mundo, que nem quando ele era adolescente, ele dizia que ele queria refazer a viagem do Darwin no Beagle, que ficou 6 anos viajando pelo mundo, né? E é claro que aí aparece no Futuro da Ilusão a explicação para a necessidade da religião, que é exatamente aquilo que vem nos proteger desse desamparo, tanto de uma natureza feroz, como dessa crueldade do pai. O pai passa a assumir o lugar de uma divindade que nos protege, né? Então, até o final da vida, o Freud sustenta essa dualidade e esse conflito entre natureza e cultura, que é uma ideia fundante da modernidade. É mais antiga, né? A tradição judaico-cristã também tem essa ideia de uma natureza que precisa ser domada. Deus entrega o jardim do Éden aos seres humanos e diz: nomeie, cultive e aproveite, né? Mas na modernidade isso é muito forte, essa ideia um pouco de que a natureza é um recurso para ser usado pela nossa espécie, dominado, controlado, utilizado pela cultura, pela agricultura como síntese disso, mas pela cultura, né, em geral.
Tem outra coisa, né? Porque as pulsões agressivas, que também são parte da nossa natureza filogenética, elas invadem a intersubjetividade, invadem a cultura e também são fonte de sofrimento. Então, a natureza nos faz sofrer por fora e por dentro, né? Ela ataca a cultura tanto pela destruição que ela provoca, como por nossas forças internas. Mesmo o Eros também é um pouco nesse sentido alguma coisa que vai contra a cultura, porque enfim, né, um destempero que viola a cultura, né? Eu acho que tem uma coisa interessante na transitoriedade, que só que eu queria trazer a mais, além dessa perspectiva, né, que o Carlos já trouxe, a ideia que Freud traz de que a fruição é uma coisa muito momentânea, né? Você não conserva a fruição, que está ali na transitoriedade. E por isso que eu mandei esse vídeo, porque tem um momento que ele diz assim: nós somos fugazes, como espécie, como pessoas, como desejo, como tudo, né? O que a gente faz com isso? E aí eu queria retomar as três palavras para terminar. Primeiro, natureza. Existe natureza, ou isso é uma criação só da cultura? E de uma cultura, de um certo tipo de cultura? Porque tem culturas que, se você falar em natureza para eles, eles vão olhar para você com uma cara muito espantada, dizendo: você está falando do quê? Né? O que é fora da cultura, que é natureza? A segunda pergunta é: por que a gente fala da cultura, da civilização? Como é que a gente pode substituir isso por culturas, civilizações? Como é que a gente pode pensar não nesse caminho único que Freud e seus contemporâneos viam, mas como muitas culturas que trazem diferentes caminhos e que talvez possam trazer também algumas contribuições à psicanálise? Isso muda a psicanálise? Acho que muda, mas não acaba com ela, ao contrário, pode enriquecer. E a terceira aí eu vou até provocar o Carlos, é essa ideia de que a gente usa a palavra homem como sinônimo de o quê? Humanidade? Não me parece também. Não me parece que exista uma humanidade, mas muitas humanidades diferentes, porque são muitas culturas. Então, como é que a gente pode pensar em termos de psicanálise em fazer uma mudança de léxico que nos permita também fazer uma mudança de entendimento do inconsciente, sem essas, não sei se sem, mas menos centrado nessas coisas que são datadas, que são do século XIX, mas que hoje, com o mundo se esfarelando, talvez a gente precise pensar coisas novas, e a partir disso que Freud nos traz, porque o inconsciente de qualquer jeito está aí, né? Ninguém discute. Agora, como é que a gente pode pensar saídas, por exemplo, para a catástrofe climática, numa mudança aí de entendimento dessas três palavras: natureza, civilização e homem, ou humanidade. Eu acho que humanidade, né? É, não me parece que seja a palavra apropriada. A gente teria que falar em humanidades ou espécie humana, ou seja lá o que. É isso, largando para prosa. Vamos lá, temos meia hora, talvez um pouco menos do que a gente gostaria, mas a coisa foi tumultuada hoje. Mas vamos lá. A questão do efêmero, né, pode ser especial também. É rápido, mas é potencialmente rico que a gente tem aqui para conversar. Vamos lá. Malu, uau, uau. A sua provocação é de fato, uau. É, porque são dúvidas que nós temos, né? E eu estou falando e eu não pus a mãozinha, pode ser? Olha, vamos lá. Ah, então eu Depois o Bruno. recebo. Depois o A partir Bruno. do Bruno, a gente coloca a mãozinha, então. Vai lá, Letícia.
essas provocações, né, são atravessamentos, né, que nós vamos lendo, né, e vão surgindo. E você colocou assim muito organizado, e aí eu achei assim espetacular. É, o que eu lendo o texto, né, principalmente, né, o texto do Freud, né, fora aquela parte idílica, né, do passeio dele, né, que quando o Carlos falou que a esposa fica em casa cuidando dos filhos, né, aí eu pensei a típica família patriarcal, né, típica, né, família patriarcal, e é o pai da psicanálise, né? Mas eu pensei, né, em Thomas Hobbes, né, o quanto, né, a Freud, né, muito em cima, né, dessa visão de homem, de ser humano, né? A civilização, né, é que, né, torna, né, esse ser, né, humano, né? E o modelo de homem, né, é esse homem, né, que, né, nós, ser humano, né, seria, né, esse ser cristão, branco, né, ocidental, né, e civilizado. Então, nisso, né, essa cisão, né, e essa visão teleológica, né, de que a natureza tem uma finalidade, né, e aí descamba agora hoje, né, no consumo, né, de que precisamos, né, consumi-la, né, nos leva, né, são bojos, né, em que cabe, né, o racismo, a discriminação, o preconceito, né, e a violência, né, marcada, né, do que não é próximo a esse modelo, né, de homem, né, hétero, né, branco, né, civilizado, né, quem não se aproxima disso e quanto mais se afasta, né, está na definição, né, de quem deve, né, estar vivo e quem deve, né, estar propenso à morte, né, quem, né, tem direitos, né, e quem não tem. Então, chegar, né, estudar o clima, né, e chegar nesse assunto, né, tão básico, né, de base, né, me estimula muito. E eu tenho um estudo de um filósofo que eu gosto muito, que é Spinoza. Spinoza pensa, né, a natureza, né, como uma substância, né, que Deus e natureza, né, seria uma substância e que nós, o humano, né, o que nós chamamos de seres, né, humanos, seríamos modos da natureza, né, como é o vento, a água, né, as montanhas, né, muito próximo do que Krenak, né, Ailton Krenak fala, né, e o Nego Bispo, né, que é um quilombola que tem um livro, né, espetacular, né, também falando, né, sobre esse tema. É isso. Ai, obrigada, viu? Bruno? Oi, Malu, Carlos, colegas. Tem tanta coisa que dá para pensar, né? Mas eu queria pegar um aspecto só, que na fala da Malu me despertou. E aí, Malu, falando com a Malu, bióloga, psicanalista, né? Porque eu estava lembrando das aulas de etologia, né, na graduação, e do comportamento do brincar, né, nos mamíferos. E tem uma ideia que eu lembro dessa época, enfim, não sou nenhum estudioso disso, mas que nos animais complexos, né, quer dizer, quanto mais complexo o animal, né, e aí na cadeia evolutiva, né, os mamíferos estão ali enfim, como centroavantes, né, mas que maior é o tempo da gestação e maior o tempo da mamada, né, dos bichinhos, né? Então, tem essa relação temporal, né? E aí toda a história da dependência, né, do bebê humano
enfim, nessa gestação prolongada depois do nascimento, né? E, de certo modo, da mesma maneira que a própria noção de inconsciente, né, se a gente quiser falar super grosseiramente, né, é uma das contribuições originais da psicanálise, mas também a infância, né, mas não aquela infância idealizada, mas a sexualidade infantil e este período de infância, né, e aí antecipando talvez um tema que vai vir na próxima aula, mas o quanto que essa gênese, né, da cultura, ela também está muito ligada com essa etapa, né, dos animais relacionado ao brincar, né, a brincadeira e essa exploração, né, desses corpos e amadurecimento, obviamente, num ambiente, né. Então, eu acho que esse caminho, né, de pensar essa separação que a gente coloca por inúmeras razões como esferas separadas, né, natureza, cultura, mas que quando a gente tem um olhar biológico, né, quer dizer, um olhar ecológico, a gente começa a entender que não é bem assim, né? A despeito de todas as limitações, enfim, da época em que Freud viveu, né, enfim, e depois os seus sucedâneos, né? Enfim, tem outras coisas, mas eu só queria pegar esse ponto aqui. Malu? Podia ver mais Alguém gente, mais? né? Tem, velho. Não estou vendo a outra mãozinha por enquanto. Se quiser fazer algum comentário, Malu, eu tenho também algumas coisas assim que eu É, queria pontuar. eu queria assinalar duas coisas, né? Primeiro, eu também acho Spinoza interessantíssimo, né? Porque ele nos permite pensar outras coisas sobre a natureza, sobre o mundo, né? E sobre o estar no mundo, né? Um monte de coisa, inclusive sobre os bons encontros também, né? Eu acho que é uma ideia muito interessante e muito cara à psicanálise, porque afinal uma sessão de análise é um bom encontro nesse sentido de que permite cada um ser aquilo que é, né? Pelo menos deveria. Essa ideia, Bruno, da infância, eu acho muito legal, né? Porque é uma ideia, assim, né? A nossa espécie é uma espécie neotênica, quer dizer que a parte inicial ela se estica e isso permite que o cérebro enfim, tem razões aí evolutivas, mas não importa. Importa que nós somos a infância é um período importante, fundamental da nossa vida, né? E aí eu fiquei pensando, porque a Letícia falou do Krenak, que quando o Krenak fala que o futuro é ancestral, talvez seja também nesse sentido, de resgate de certas coisas que essa civilização, esse modelo de civilização, nos obrigou a abandonar. Não um resgate assim, ingênuo, né, de que lá que era bom, não é isso, mas de resgatar coisas dessa infância que podem nos apontar para um novo, porque é um momento também que a gente arrisca o novo, arrisca errar, né? Não fica tão consolidado nos modelos familiares e sociais, enfim, né? E eu acho que é interessante pensar na infância como uma possibilidade de resgate, não para a gente voltar à infância, mas certas coisas que ficaram na infância ou nas infâncias, nas muitas infâncias e que podem ser resgatadas, porque nós somos uma espécie mesmo, na qual a infância tem um papel fundamental, né? A nossa infância é longa, cada vez mais, por sinal, né? Malu, Só com provocação, assim. Malu, Oi, Quem está oi, falando? a eu Ana. esqueci de Ana levantar a Cláudia. mão. Eu fui na, Tá. na onda aí do que ela estava falando da infância, mas aí numa visão de infância diferente daquela, por exemplo, que você estava falando em relação ao Freud, de pensar a humanidade como infantil no sentido do desamparo, do frágil, frente a uma natureza, né, potente, avassaladora. Aí é uma noção de Sim, infância que é uma infância sede de potência e de criatividade.
sem dúvida. Então, aí também tem essa diferença, né? Da criança também, não como o ser que está ali ao léu, né? Do mundo, da natureza e da cultura, mas desse olhar da infância que pode trazer justamente a questão do futuro ancestral, de que é quem pode trazer a criatividade, a inventividade, que pode permitir lidar com essas dificuldades. Então, aí também tem essa diferença, né, na noção da infância. Muito legal. Eu É, acho que isso não elimina o desamparo, porque o nosso desamparo é Exato. eterno. Não Sim, é da criança, é da nossa condição humana. é, Mas tem essa dimensão criativa da infância, né? Que a Winnicott traz também, eu acho uma maneira muito o interessante. infantil, né, que é o infantil, não propriamente a infância como fase. Exatamente. Aham. eu fiquei pensando um pouco, quer dizer, primeiro que no Mal-Estar na Civilização, o Freud fala ele fala criticamente dessa questão nostálgica, né? Ele fala que ele critica fortemente os socialistas utópicos, que nostalgicamente propõem, isso é a palavra de Freud, que seríamos muito mais felizes se desistíssemos e retornássemos às condições primitivas. Quer dizer, desistíssemos do projeto civilizatório. Né? Acho que isso é uma corrente que não é pouco importante, eu não saberia quantificar, mas o que a proteção e o importar-se com a natureza significa recuperar o que se viveu antes, quer dizer, como se houvesse um retrocesso civilizatório como estratégia de preservação da natureza, que eu acho que é uma questão nostálgica, não é? Com todas as implicações que isso tem. Agora, eu também estava pensando, não é, na infância e na ultrapassagem da infância, até para a gente poder pensar, fazendo o paralelo ontogenético, filogenético, cultural, quer dizer, civilizatório, o que seria, não é, um desenvolvimento? O que seria esse desenvolvimento humano para além da infância, se a gente pensar em marcos civilizatórios que seriam intensamente mais adultos e menos infantis, né? Infantis no sentido até, recorrendo um pouco ao Winnicott, de que a própria percepção, não é, do que é exterior a nós, como a mãe ambiente que ele fala, inicialmente não se discrimina da criança bebê e do bebê. Né? Então não há reconhecimento de que há uma ordem de coisas, há uma natureza, há um meio externo, etc., com limites, com lógicas, do qual o homem faz parte, inclusive. Né? E o homem, então, com uma característica bem típica da cultura, devora, usa a natureza sem dívida, sem dúvida, né, de forma voraz, e lança os dejetos, né, como acontece também, eu pensei naquele conceito de seio toalete, né, onde você usa a mãe, suga a mãe, indistintamente, indiscriminadamente, projeta dejetos sobre ela, né? Como se isso não gerasse nenhuma consequência. E uma coisa que eu acho importante também, quer dizer, é a ideia do desconhecimento, porque a gente estava falando no começo do curso da questão da crise ambiental e do ambiente de uma maneira geral, importar pouco aos psicanalistas. Mas na realidade importa pouco de uma maneira assim mais coletiva, embora a Malu chame a atenção para as humanidades no plural, né? Mas nós desconhecemos. Se a gente for pensar, eu participei de um congresso, de um encontro no Rio, onde falava assim, o que a gente conhece do Rio, não é, da questão ambiental do Rio de Janeiro, da forma como as cidades se desenvolvem, das consequências. Então, a própria cidade da gente, a gente desconhece, né, em termos um pouco mais amplos. Quando a gente fala, então, em planeta, parece que é um ser estranho, não é? Que não interessa, é muito grande, é muito estranho. E talvez tenha uma potência que sempre poderá se regenerar sem que precise que o homem não precise esperar os sinais que vão se avolumando. Eu queria deixar essa questão para discutir com vocês também, porque as catástrofes, os eventos
climáticos extremos, as catástrofes crescentes, é como se a natureza tivesse efetivamente tendo se tornado uma mãe má, né? Onde ela acaba, enfim, sendo provocada como é e sendo consumida como vem sendo, acaba gerando respostas catastróficas. Não é? Será que a gente precisa disso para poder ouvir o que está acontecendo e o que a gente está fazendo com o meio ambiente? Vou deixar essa questão. Ariana. Acho que lendo o texto, né, que vocês mandaram, ouvindo vocês falando agora, né, ficou muito na minha cabeça uma questão que é você mesmo, Carlos, né, leu o trecho em que ele fala, né, tirando, fazendo cócegas na barriga do povo, né, se reconectando com a natureza. E eu fico pensando para onde foi isso, né? Porque é o mesmo Freud que se ampara na natureza, se ampara nela, né? Se reconecta com ela, se reenergiza nas férias dele nela, mas fica muito ligado à ideia de que tem que dominá-la, né? De que ela é perigosa, de que ela é agressiva. Isso ficou na minha cabeça, né? Por que será que ele não pôde se conectar com esse amparo que ele ia atrás nas férias dele, que ele precisava daquilo, né? Ele sentia alguma coisa ali, mas que parece que ficou diluída, né? Não sei se pelo racionalismo, né? Se pela modernidade, né? Pelas ideias da época, mas isso me chama atenção, né? Que ele tenha ficado com o desamparo, sendo que ele mesmo experimentou na pele, nas sensações, no corpo, outra coisa, né? E que eu acho que é uma grande questão nossa, né? Como humanidade, né? A gente se aliena dessas sensações de amparo que a natureza traz e fica nessa loucura que a gente está agora, né? Então, não sei, ficou na minha cabeça essa pergunta o tempo todo enquanto eu li o texto, assim, né? Para onde foi isso, né? O que ele fez com isso? O que aconteceu, né? A dualidade, né? A Daniele Daniele. Depois o Bruno novamente. Então, eu acho que tem a ver com o que foi falado agora, né? Eu também sou bióloga de origem, me tornei depois psicóloga e depois psicanalista, né? Estou me tornando, já me considero, mas tudo bem, né? A gente está sempre em formação, eu acho, de qualquer jeito. Mas o importante é que também nas ciências biológicas existe uma diferença entre história natural e as ciências biológicas, né? A história natural não era só uma denominação, era a ideia de que a natureza tem uma história. Então, é uma forma diferente, é uma visão de um todo, né? Do qual existe, todos nós somos partícipes, os seres vivos, né? E também o nosso entorno, que a gente chama de ambiente. E as ciências biológicas, dentro dessa história, houve um determinado momento de cisão por causa da cultura mesmo, né? Que começou a se denominar a história natural de ciências biológicas quando começa a intervir. E a ideia de experimentos são intervenções. Então, acho que o que está aparecendo aqui é essa visão diferente, né? Quando você começa a deixar essa pegada integradora da história natural e passa a pensar na intervenção, né? De certa maneira, como você vai intervir para orientar a natureza de acordo com os seus objetivos, né? E aí já começa também um enfoque parasita, né? Que é esse enfoque parasitário, né, de exploração da natureza, que é muito diferente da concepção de história natural que veio a ser resgatada na década de 60, né, com essa ideia mais ecológica. Isso a gente também tem que pensar tudo isso na cultura, né, como é que a gente pensa assim. Então, mas o Ferenczi, por exemplo, eu, assim, acredito muito na importância dele nesse diálogo com Freud. Que pena que ele morreu cedo, que pena que houve a guerra e que houve toda uma interrupção aí, enfim, a história foi para outro lado. Mas o Ferenczi tinha um conceito importantíssimo de mutualismo,
que é muito diferente dessa visão parasita. Então, ele tinha, até vou ler aqui, porque eu acho que eu não sei dizer tão bem, de cabeça, mas essa questão da mutualidade, né, que Ferenc se fala tanto, 3 pontos são importantes. Primeiro, a construção da confiança e o remanejamento da dinâmica de clivagem, dessa ideia de partido, né, ao contrário da integração. O segundo, o desenvolvimento do afeto, que foi interrompido quando do desmentido. Então, que existe uma ideia de mutualidade, é a ideia de haver um campo transferencial, né? Que é bem contemporâneo até. E a ideia de reconsideração crítica dessa postura técnica de neutralidade e indiferença, né? Para entender que nós estamos também afetados pelaquilo que o paciente diz, e que ele também se afeta pelo que a gente diz. Então, cria um campo mesmo de afetos, né? Que acho que a Letícia tocou quando falou de Spinoza, né? Que acho isso muito bonito, como é que a gente é herdeiro de tantas coisas que vão, que vêm. Acho muito bonito toda essa história da história natural e da psicanálise. Muito bem, eu só queria agora pedir para sejam breves, Bruno e Letícia, para que a gente possa se encaminhar agora para os 5 minutos finais aqui do encontro. Tá bom, só sendo bem sintético, mas pegando um pouco da fala da Ariana, que tem até no texto que a gente leu, tem a reprodução daquele quadro conhecido, romântico, né? Mas tem, né, embora claramente Freud aponta, né, até de maneira antecipada, para todo o modernismo de início do século XX, mas a formação, né, tá no caldo cultural do romantismo alemão século XIX, né? E a relação, né, filosófica, literária, né, desse caldeirão cultural com a natureza vai muito naquilo que o Carlos chamou a atenção do assombro, do estranho, né, quer dizer, dessa coisa que atrai, mas que não sabe bem o que é, e que tem o revertério, né, do domínio, né, que depois vai desembocar em toda a história da Alemanha, século XX para frente, né. Enfim, só para pegar esse bicho que eu acho que é uma dimensão que às vezes a gente não consegue localizar exatamente, né, as raízes do romantismo alemão do século XIX ali no início, né, nos anos de formação, né, do Freud, né. Enfim, só isso. Letícia? Também em cima da fala da Ariana, né, eu queria te perguntar, Carlos, você falou de seio toalete. Isso me chamou muito a atenção, porque eu pensei em uso disso em outros conceitos. Isso poderíamos chamar, né, responder a Ariana, né, que seria um seio toalete, essa essa questão idílica, né? Ele se reenergizando, né? Com a natureza, né? Relaxando, né? E caminhando, né? Na teoria por outro caminho. A natureza seria aí um seio toalete, como essa categoria aí que você colocou, que eu desconheço e achei bem interessante. Essa é a minha pergunta. Eu vou falar brevemente, Malu, passo para você a bola e a gente encerra, tá bom? Bom, quanta coisa, né? Quanta coisa interessante. Novamente a sensação de que teríamos outras questões e vamos desdobrando isso, não é? Na aula que vem, a gente vai considerar ainda outros aportes teóricos, outros autores extremamente ricos, né? E a partir de uma retomada mais específica do campo ambiental para a psicanálise e vice-versa, né? Mas, se não me engano, é do Meltzer, depois eu te informo, o conceito de seio toalete, não é? Acho que é do Meltzer. É do Meltzer. É do Meltzer. Então, que é um autor, aliás, da maior importância, né? Sobre os fenômenos primitivos, etc. Mas, Letícia, o seio toalete, ele tem dois aspectos. Um é o uso
como o bebê faz do seio da mãe, o uso voraz, assim funciona, né? E também como um continente onde o bebê expele suas fezes, sua raiva, seu ódio, sua inveja, os sentimentos primitivos, sem aquela possibilidade de concern, né? De levar em consideração a mãe como um continente individualizado, quer dizer, separado do corpo da criança. Isso vai sendo conquistado com o próprio desenvolvimento. Eu acho que a gente vive uma situação, não é, do neocapitalismo onde esse passo a seguir de compreender, não é, assim como o bebê, se o desenvolvimento for bem sucedido, se a mãe cumprir sua função ambiental materna for bem sucedido, a criança vai se importando com a mãe, porque a criança vai percebendo que a mãe é um objeto distinto dela. Eu acho que esse passo com o neocapitalismo não ocorre, né? Então, o ambiente, a cultura são como se pudessem ser usados, fossem inesgotáveis. A gente não contraísse dívida, a gente pudesse usar o nosso bel prazer e pudesse jogar de volta tudo aquilo que seriam os nossos dejetos no sentido estrito, né? O nosso gás carbônico, todo tipo de poluição possível, sem nenhuma preocupação que a natureza, o meio ambiente, enfim, ele é limitado, ele é delicado, embora ele seja grande, né? E ele sequer é conhecido, terminando e respondendo à provocação da Malu, né? Porque essa diversidade cultural, que poderia nos fazer chamar de culturas, exatamente nessa medida é ignorado, né? Há uma ideia de uma coisa única, unificada, onde a diversidade, a alteridade não é reconhecida, não é? E a consequência é global. O Freud, naquela descrição, ele ia buscando conhecer a natureza. Ele estudava, ele tinha esse impulso reverencial, não é? E de descoberta, como se o bebê também, em algum momento, começa a descobrir a mãe e começa a ver que ele tem dívida, que ele também precisa tratar a mãe bem, precisa ter uma certa reciprocidade, etc. Então eu fico por aqui, passo para a Malu. Gente, muita coisa, né? A gente podia ir até às 11 da noite, mas não dá. Então, eu acho que essa questão que o Carlos trouxe e a questão que o Bruno trouxe, eu queria, para terminar, de fato, né? Vamos pensar que o romantismo, esse período do romantismo, em que a natureza ela é idealizada, ela é colocada num pedestal, essa cisão também é uma cisão que idealiza a natureza, né? E aí ela pode ser dominada ou ela pode ser reverenciada. E parece que Freud assume essas duas posições em momentos diferentes, né? Ele é uma pessoa do seu tempo. Agora, eu fiquei pensando que eu não li ainda, mas eu ouvi falar de um livro que me instigou muito, cujo título é Uma Ecologia Sem Natureza, do Timothy Merton. E exatamente a proposta dele é de que a ideia de natureza ela nos atrapalha. Ela nos atrapalha exatamente porque ela nos coloca nesse dilema de uma atitude de reverência ou de apropriação. E, bom, eu não li o livro, mas eu fico pensando que, de fato, talvez o importante seja a gente pensar. A alteridade não precisa ser pensada e não deveria, talvez, ser pensada em termos de natureza, mas num sentido muito mais amplo de que o mundo nos oferece essa alteridade. Um mundo onde estamos, né? Por que a gente precisa dessa palavra natureza? Por que a gente precisa dessa reverência a uma ideia de natureza em oposição à cultura? Em que medida isso nos atrapalha? Né? Isso é muito perturbador, porque é muito difícil para mim imaginar que a gente possa trabalhar com a ideia de mundo, sei lá, eu não sei o que
Timothy Morton sugere. Eu peguei o livro agora, não li ainda, então eu não sei, né? Mas exatamente ele faz essa crítica ao romantismo, né? E associando o romantismo temporalmente ao nascimento do capitalismo. O capitalismo nos coloca nessas duas ideias, e inclusive a natureza é produto do capitalismo. Ela pode ser reverenciada e usada. Você compra produtos para aproveitar melhor a natureza, né? Um material de camping, enfim, tem toda uma cultura do culto à natureza também. Como é que a gente faz isso? Eu não sei, mas eu acho que é uma proposta que eu fiquei bastante interessada em entender e concordar ou não concordar, mas como é que a gente pode pensar isso e o que isso traz para a psicanálise? Porque, claro, a psicanálise é fundada por Freud, mas eu concordo, também pensei na Daniele, né? Eu acho que a ideia de mutualidade diferente, a ideia de cooperação, a ideia né, é uma outra percepção também com ênfase na intersubjetividade. E a intersubjetividade não necessariamente é uma intersubjetividade entre humanos, ela pode ser uma intersubjetividade entre o humano e o mundo. E é isso que eu acho que é o salto, talvez, que a psicanálise possa oferecer nesse momento. É claro que não é a mesma coisa, uma intersubjetividade entre humanos ou entre o mundo não humano. Não estou dizendo que é tudo igual, né? Mas são outros caminhos de estar no mundo, que não seja com essa ideia abstrata de natureza, mas com ideias de ligações, né? De mutualidades, enfim, disso que o Ferenczi, eu acho que o Winnicott também podem nos trazer com muita riqueza. Aí, sei lá, gente, eu queria ir para o boteco agora, tomar uma cerveja, continuar a conversa, mas a gente tem que ir embora. E eu estou em Brasília. Gente, eu acho que funcionou melhor, né? Acho que a gente conversou mais hoje, não acham? Eu acho que a gente Sim, pode, pelo acho. menos no que diz Vocês respeito a concordam nossas ainda a aulas. gente manter isso? Eu acho que eu também, eu gostei mais. Podemos, É, podemos manter. podemos manter, né? Quem sabe sem Maravilha. tantas falhas tecnológicas aqui. Mas Ah, aí é inevitável. Aí é o É da mundo. natureza da internet. é isso aí. Muito bem, gente. Obrigado pela presença de Obrigada, vocês, gente. pela participação, por Malu estar aqui com a Obrigada, nós é gente. que Obrigada agradecemos, né? Isso, obrigada. bastante. Nós que Obrigada, agradecemos gente. bastante. Boa Boa noite, noite. gente. Tchau. Tchau, Beijo a tchau. todos. Tchau. 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 Boa noite, tchau. Malu, Malu, fica um minutinho só, Malu, para falar com você um minuto. Chico. não, eu só ia falar, Malu, que eu comecei a ler o Timothy Morton, viu? É muito Ah! louco. Só que eu comecei o pensamento ecológico. Aham. E você precisa. Eu estou com dificuldade, vai ser bom falar dele depois, se você puder. Eu não vou falar, porque eu não li ainda, não vai dar tempo, mas eu quero É, que você fale. mas dá para a gente, né, trazer alguma coisa, Traz, Ana essa Cláudia, traz pra ideia. gente. Traz, Pensamento por Traz pra favor. gente. ecológico. Tá bom, Tchau, traz pra tchau. gente. Tchau. Tchau, Tchau. querida. Beijo, boa Boa noite. noite.